Fala pessoal, sou o Ronaldo com você, seu nerd professor, eu sou o professor nerd, você decide. E estamos em pleno período de lançamento da terceira temporada de A Roda do Tempo e tem muito assunto pra gente cobrir. Por isso, se você curtiu as primeiras temporadas, conheceu a série agora, ou nas primeiras temporadas, ou então tá começando a ler os livros agora, já fica sabendo, tá? O canal Nerdsor é um dos que mais fala sobre a Roda do Tempo aqui no Brasil. E no nosso papo de hoje, eu quero falar sobre uma pauta que eu percebi que nós nunca conversamos aqui no canal, a história da Torre Branca. Essa organização de poderosas mulheres na Terceira Era é fruto direto dos eventos da ruptura do mundo, e elas estiveram presentes em momentos importantes da história desse universo. Por isso hoje vamos mergulhar na sua trajetória histórica, sua organização, as Ajás e muito mais. Vem comigo! Não podemos ficar atrás dessas muralhas fingindo que ainda temos o controle. E olha, se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações, assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. E sem mais enrolação, bora agora conhecer a Torre Branca. Muitos milênios, quando o dragão renascido Liusterin Telamon enlouqueceu após aprisionar o Tenebroso, bem como todos os canalizadores masculinos afetados pela mácula de Saidin, as mulheres Aes Sedai sobreviventes precisaram encontrar um lugar para se refugiar, preservar o conhecimento e assim contribuir na reconstrução do mundo. Em 98, após a ruptura, o grupo de Aes Sedai que haviam sobrado se refugiou em Tar Valon e elegeu o primeiro trono de Amyrlin, Elisane Tishar. Ela se tornou responsável por ordenar a construção da Torre Branca, que ficaria pronta mais ou menos um século depois, em 202 após a ruptura. Só por aqui vocês já conseguem perceber que o mundo se viu quebrado e desequilibrado durante um bom tempo, não é mesmo? Assim. Muitos dos humanos que não tinham acesso ao poder único e presenciaram a ruptura nem sequer chegaram a ver as Aes Sedai se reunirem novamente enquanto organização. Uma curiosidade sobre esse período de construção é que a própria Birgitte Arco de Prata ajudou no processo de fundação da torre em uma de suas encarnações, só que não como Aes Sedai. Durante mais de 100 anos a torre viveu em paz para se organizar e contribuir com a reconstrução do mundo, até que foi atacada pelos seguidores do falso dragão Roland Darskban, que foi capturado e amansado em 335 após a ruptura. Esse foi, durante uns bons séculos, o maior ataque sofrido pela torre após a sua fundação. Mesmo porque também não sabemos tanto sobre o que aconteceu no decorrer dos próximos anos pelo cânone da série. É de se imaginar que a própria torre foi se fortalecendo politicamente e tendo mais e mais noviças, uma vez que nos primeiros séculos após a ruptura, a presença do que se imagina ser o fator genético para a canalização era muito mais forte. Após a luta contra os seguidores de Howlin, a torre voltou a enfrentar problemas durante a Guerra dos Trollocs, que ocorreram entre os anos 1000 e 1350 após a ruptura, e foi um evento responsável pela queda de Manetheren, por exemplo. Se você quer saber a história da Terceira Era, tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, tá no card para vocês. Em 1290 após a ruptura, após resistir por muito tempo, a torre sofreu o quarto ataque das Crias das Sombras, e dessa vez nem a cidade de Tar Valon, nem a própria torre evitaram passar por baixas, mas conseguiu, ainda assim, sobreviver sob o comando do trono de Amyrlin, Hashima Keremossa, elevada da Ajá Verde e um dos exemplos do que é fazer parte da Ajá da Batalha. Ela lutou bravamente durante a Guerra dos Trollocs e morreu em batalha, junto com seus 5 guardiões. Ao seu redor, um rastro de destruição com a morte de centenas de Trollocs e Myrddraals, além de 9 Senhores da Sombra, canalizadores que seguiam o Tenebroso. Oxe, mulher brava da porra. Sim, ela deve ter sido muito forte no poder. A morte de Hashima ocorreu em 1301 após a ruptura, na Batalha de Maigand, uma das maiores do período. Poucos anos depois, o falso dragão Yurin Arco de Prata foi amansado pela torre e as guerras Trollocs chegaram ao fim em 1350 após a ruptura, quando os exércitos das sombras foram destruídos ao sul das Montanhas da Perdição. Após a guerra, teve início o novo calendário, a Era Livre ou Anos Livres. Esse período foi relativamente tranquilo para as Aes Sedai até a segunda página. Eu destaco aqui o surgimento de um outro falso dragão, o Davian, que não causou muitos problemas para a torre, e a captura da rainha Sumara, que foi retirada de seu trono pelas Aes Sedai como uma forma de mostrar que ninguém estaria acima da Torre Branca.
Em 642 dos Anos Livres, acontece o grande incêndio da Torre Branca, o que causou danos na livraria da torre. Fora esses ocorridos, tudo estaria muito tranquilo, muito de boa, se não fosse o nascimento de um dos maiores Ta'veren que a Roda já criou, Arthur Asa de Gavião. Em 900 dos Anos Livres, cerca de 1000 anos após o fim das Guerras Trolloc, ele começou a conquistar vários reinos do mundo conhecido, o que coincide com o período em que Gwairi Amal-Assan, um dos mais fortes falsos dragões, se proclamou. Foi nesse período que Boin Meraidin foi elevado ao trono de Amirlin, vindo adivinha de onde? Sim, da Ajá Vermelho. Se você lê os livros, sabe que a Boin é referenciada como uma das piores Amirlins da história. Entre 939 e 943 dos Anos Livres, Gwairi Amal-Assan conquista 1/3 do continente e parte para conquistar a Pedra de Tear, mas aqui ele é derrotado por Asa de Gavião. A Torre Branca leva o falso dragão para ser avançado e, mais uma vez, a torre acaba sendo sitiada por mais de 100.000 homens na tentativa de resgatar Gwairi, mas todos são derrotados por Arthur e seus exércitos, que saem dali em péssimos termos com a Amerlin. Daí pra frente, ele e a torre passam uns bons 20 anos em maus termos, enquanto Arthur conquista diversos reinos e cria o seu império. Anos depois, as Crias das Sombras voltam a atacar. Mais ou menos nesse período, o filho de Asa de Gavião recebe de uma mulher chamada Dain, que é uma Aes Sedai, o Adan, que é aquela ferramenta que os Seanchan utilizam para controlar canalizadoras do poder único. Após um cerco em Tar Valon, que durou décadas, Arthur Asa de Gavião consegue um acordo de paz e a Amerlin Boin é deposta. E daqui pra frente teremos spoilers sobre toda a história de A Roda do Tempo, então se você não quer saber, pode pular para essa minutagem que está aparecendo aqui nesse momento. Anos e anos se passam com poucos acontecimentos relativamente significativos para a torre, além de um ou outro falso dragão. Em 999 da Nova Era, uns bons 2 séculos após os acontecimentos de Arthur Asa de Gavião, a Torre Branca passa por sua única ruptura conhecida na história comum. Sim, porque outras aconteceram dentro dos arquivos secretos da torre. Após maquinações da Ajá Negra, a Amerlin Siwa Sanche é deposta pelo Salão da Torre, graças às suas ineficientes tentativas para manter o dragão renascido Rand Altor sob controle. Siwa é deposta e amansada, e Elaida Arroihan é elevada a Amerlin, mas comandando apenas 1/3 da torre. Elaida é da Ajá Vermelha. Já que o outro terço foge e toma a facção rebelde de Salidar, e o outro terço das irmãs acaba se mantendo distante de tudo, só esperando para ver o que vai acontecer. Aqui nós temos, por exemplo, a grande Catsuane, que não se coloca nem a favor da Amerlin Elaida, nem das irmãs de Salidar. O Salão Rebelde então eleva Egwene Alvere ao posto de Amerlin na intenção de ter um trono sob o seu controle. Elas não poderiam estar mais enganadas, e eu conto cada detalhe dessa história na história, nos vídeos da Egwene, tá aqui no card. Tutorada por Siwan, Egwene se torna uma Amerlin osso duro de roer e comanda um ataque à Torre Branca, mas acaba sendo capturada pela facção da Elaida. Um dos pontos de maior impacto que a Amerlin Egwene Alvere realizou na história da torre foi abrir o livro de noviças para mulheres de todas as idades, o que aproximou os anteriormente baixos números de noviças para a casa dos milhares, com quase 900 noviças inscritas. Ainda dividida, a torre é atacada pelo Seanchan, o que resulta na queda de Elaida, que é levada como Damani, e a ascensão oficial de Egwene para comandar as forças de Tar Valon na última batalha. Mesmo após a sua ascensão, ainda havia assassinos Seanchan escondidos na torre e, claro, a Ajá Negra, comandada pela abandonada Messana, que ainda buscava derrotar a jovem Amerlin para enfraquecer as forças da luz. Após a última batalha, com a morte de Egwene Alvere numa luta contra o Mihael, a torre eleva Catsuane Melaydrin para o cargo de Amerlin. E agora vamos falar sobre a organização da torre, então você que pulou aquele pedacinho ali de spoiler, pode ficar tranquilo que aqui dá para entender tudo sem spoilers. Ah, bom, então assim sim. Além do trono de Amerlin, sua líder direta, as Aes Sedai contam com o Salão da Torre, um conselho composto por 3 mulheres de cada Ajá, totalizando 21 canalizadoras que discutem as regras da torre, suas leis e como agir em diversos casos. Abaixo do Salão da Torre, cada Ajá conta com uma Aes Sedai como sua líder, sendo elas a Altíssima Chefe da Ajá Vermelha, que tem como função punir os usos indevidos do poder único. A Altíssima é vista pelas outros membros da Vermelha como de igual poder para com a Amerlin. Além disso, a líder dessa Ajá tem um conselho apenas para fins de consultoria. A Altíssima é eleita por meio de votações secretas, similar ao nosso sistema de votos, onde todas as vermelhas podem se candidatar e todas devem votar. E Elaida
é da Ajá Vermelha. A capitã-general, chefe da Ajá Verde, a Ajá de Batalha, que deve se manter pronta para lutar a última batalha. A capitã-general ainda conta com 2 assistentes, a primeira estrategista e a primeira tática. Cabe à líder da Ajá escolher quem serão as votantes que irão para o Salão da Torre. E a Grande Ketsune pertence à Ajá Verde. A Ajá Cinza é focada em política e mediação. É presidida pela escrivã-chefe, que também conta com um conselho particular. As votantes nessa Ajá também devem ser escolhidas por meio de voto secreto. A primeira presidente é a chefe da Ajá Marrom, dedicada aos estudos e pesquisas. No entanto, tecnicamente, ela não é mesmo uma líder, uma vez que a natureza da Marrom é ser supostamente igualitária e as decisões são tomadas pelo conselho, que varia de 5 a 13 membros, sempre em números ímpares. No entanto, a primeira presidente tem quase tanto poder quanto outras líderes de Ajá dentro da sua Ajá. As amarelas têm a sua líder na primeira tecelã. A Ajá da Cura não tem sua forma de decisão de uma nova liderança, nem suas formas de aconselhamento ou assistentes reveladas durante o cânone da série. Apesar de ser uma Ajá da Cura, a Rima Sedai lutou bravamente lá na segunda temporada. Já a Ajá Azul, dedicada às causas justas e à justiça, tem em sua líder a primeira seletora, que também tem um conselho formado ao seu redor, por mais que nós não saibamos como a Azul elege sua liderança. Lembrando, Siwan e Moraine pertencem à Ajá Azul. Por fim, a Ajá Branca, dedicada às questões de lógica e filosofia, tem a sua liderança na primeira raciocinadora, que é extremamente poderosa dentro da Ajá e é eleita por meio de uma votação aberta, onde todas devem mostrar seus votos ao levantar as mãos. E com certeza uma das principais Aes Sedai da Ajá Branca é a Alviarin, e com toda certeza ela deve aparecer agora na terceira temporada. Como você pode ver, cada Ajá tem uma organização muito própria e na torre, como um todo, existem 2 aspectos que contribuem para a compreensão da hierarquia silenciosa entre as membros. Normalmente, dentro de uma mesma Ajá, as líderes e votantes estão no local mais alto hierarquicamente. Abaixo delas, o que define é a força no poder único. Caso 2 canalizadores tenham a mesma força, sua idade se torna critério de desempate. Ainda assim, caso ambas tenham a mesma idade e mesmo nível de poder, o padrão para desempate da hierarquia é o tempo que cada uma levou como noviça e aceita, sendo que a que passou menos tempo até alcançar o Shale estará acima da que levou mais tempo. Agora eu entendi! Abaixo das Aes Sedai plenas temos as aceitas e as noviças. O ranking mais baixo da torre, as noviças, são mulheres que estão dando seus primeiros passos no processo de aprender a domar o poder. Quando as irmãs entendem que ela está pronta, ela é conduzida para o seu teste de aceita, como vimos ocorrer na segunda temporada com a Nynaeve. Uma vez que a mulher passe nesse teste, que acontece no subsolo da torre, por meio de um Terran Grill, ela é elevada a aceita, tendo mais liberdade em seus estudos e até mesmo ajudando a ensinar noviças. Uma vez que uma canalizadora se encontra pronta para tentar alcançar o Shale, ela é levada para um teste onde deve fazer 100 tessituras muito complexas em situações de grande dificuldade. Tudo isso? E essa é a estrutura da Torre Branca, sua história, sua intrincada hierarquia. E conforme a história progride, vamos entendendo cada vez mais de como essa organização milenar de mulheres fodonas funciona. E assim compreendemos como ela se sustentou por milênios após a ruptura do mundo. E aí, ficou alguma dúvida? Só comentar aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas para não perder nada, você já sabe, se inscreve no canal, considere se tornar um membro por um valor muito pequeno, você apoia muito o canal, como esse pessoal que tá passando aqui agora. Valeu pra caramba, pessoal. Me segue no Instagram, @nerd.sor, e no TikTok, @nerdsor, para acompanhar enquetes e mais atualizações sobre o canal e não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e se cuide.